lápis e uma caneta por perto aí, que eu sempre peço para o aluno fazer uma coisa ou outra. Sim, estou por Pode crer, vamos ver aqui uma por uma, a menos que você tenha copiado errado, todas têm solução, né? Porque às vezes a gente escreve as coisas assim e não tem. Muito bem, você tentou fazer essas coisas e não conseguiu, cara? A gente fez em sala, tanto que foi na prova anterior que a gente fez isso, só que eu errei elas na prova, e eu fiquei com a dúvida do que eu errei. Então essas questões foram questões de prova, é isso? Algumas foram que ele passou no caderno mesmo, que ele Hum, passou como atividade. sabe que às vezes os professores copiam as provas, né, deles mesmo. A prova é a mesma a vida toda. É, Eu fazia isso, eu era a mesma prova sempre. Aí todo mundo caramba. tirava 10 depois de 2 semestres, assim. O bagulho era doido quando eu dava aula. O pessoal gostava de eu ser professor deles. Bem, então, quando a gente vai trabalhar com log, a gente normalmente usa propriedades, né? Só que às vezes as soluções não saem muito bonitas, não tem jeito, né? Fazer o quê? Bem, vamos ver o que dá para fazer aqui, né? Talvez a gente possa isolar o log, né? A gente deixa o log de um lado e o que não é log do outro lado. Na tua prova, tu vai poder usar a calculadora? Não, não. Então tem coisa aqui que provavelmente vai ser meio impossível de resolver, mas beleza. Tudo que não for log eu vou passar para o outro lado. Então, como é um, né? Normalmente os professores não colocam um multiplicando, porque permanece a mesma coisa, mas beleza. Vou passar esse um para o outro lado. Eu acho que você copiou errado, velho, mas beleza. Não, pior que essa 10x, mesmo. Pior que ela é né? assim mesmo. É, Mas tem um aqui, um no chuveirinho não muda nada, né? é. Pior Tá que é bom, isso mesmo. que bom. Beleza, fica mais fácil. Então, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou simplesmente separando o log de um lado que não é log do outro. Então, agora eu vou fazer as contas que eu posso fazer aqui, né? A princípio, eu vou fazer o que dá para fazer. Vamos ver o que dá para fazer, né? Vai ficar 2 menos 10x. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu joguei isso aqui num software antes, né? Para dar uma olhadinha antes da aula. Isso aqui não tem solução prática, tá? Tipo, só tem Uhum, solução numérica. Eu não acho sim. que o teu professor queira uma solução numérica. Dá para resolver por propriedades, né? A única forma de resolver esse problema é isso aqui, ó, gráfico. Eu acho que não é o que o teu professor quer, tá? Não, Tem não. certeza que é essa mesmo, cara? Deixa eu Que é ver essa aqui. forma mesmo? Se tu quiser, manda uma foto, não tem problema. Uhum. Deixa eu pegar ela aqui. Esse é o tipo de situação que não dá, cara, de usar propriedades. Se quiser pular essa conta e fazer a próxima, enquanto eu vejo aqui, o que você acha? Tem um problema? Pode ser, pode ser, Pode ser. pode ser. Enquanto Mas eu acho ela. Mas depois a gente show. retoma essa. Beleza. Deixa eu pegar a próxima aqui então. Vamos ver se também não tem o mesmo problema na próxima, né? Mas a princípio não. A princípio a próxima tá mais certinha. Deixa eu salvar isso aqui para te enviar depois. Agora nessa nós temos uma situação um pouco mais interessante, porque você pode perceber que é todo mundo log de base 3, tirando esse menos Hum, 12 aqui. sim. Então, log de base 3. Esse 2 aqui em cima, eu acredito que tu queria escrever 2x, né? Isso, aqui saiu errado. Seria o x elevado a 2. X elevado a 2 ou 2 vezes x? X elevado a 2. Ah, então é x ao quadrado aqui. Tá. Isso. Nossa, velho. Escreveu doidão mesmo, hein? X ao quadrado. Tá. Desculpa. X e aqui menos 12. Muito bem. Bem, o que que acontece? Tá todo mundo aí num logzão, né? Menos o menos 12. Se a gente conseguir colocar esse menos 12 num log de base 3, está resolvido, né? Porque daí a gente pode usar propriedades de log e cortar os logs, basicamente, resumido dessa forma, tá bom? Tá. Mas como é que a gente vai fazer esse cara ficar na base menos 12? Bem, essa é uma forma. Outra forma é você. Veja, eu estou falando ferramentas, tá bom? Você sempre vai utilizar aquela que for mais fácil para você de lembrar, mais fácil de usar na hora. Qual que é mais fácil para mim, né? Seria juntar esses dois logs aqui, tá bom? Existe uma série de propriedades de log. Eu não sei se tu tem uma lista delas, mas assim, tu precisa Eu disso para cheguei, aula? eu tenho. Eu tenho que, nesse caso, ficaria dividindo. Ficaria um log dividindo o Opa, outro, não? gostei do que eu ouvi, exatamente.
Tu vai dividir. Vai dividir, boa. Bem, eu vou te mandar aqui umas propriedadezinhas bem chinfrim que eu tenho, mas só pra gente dar Uhum. uma brincadinha durante a aula, tá? Ó, vou te enviar aqui, ó. Tá na mão já, tá lá no Zap. Tá aqui também. E sim, é isso que você falou. Nós vamos dividir esses dois caras. Já que eles são mesma base, né? Eu posso dividir porque tá rolando uma subtração. Tu tentou fazer essa aqui, então? Uhum. Não conseguiu. Não, cheguei a errar ela. É, porque esse é o começo mesmo, tá tudo certo por enquanto. Não, Então, eu chego a fazer a propriedade dela, só que durante a conta eu acabo errando alguma parte que eu não sei aonde. Não consegui entendi. identificar o que eu errei. Pode crer. Bem, o que está rolando aqui, meu velho? Log de um lado, número normal do outro. Para a gente encontrar o valor. Opa, eu escrevi só o 8, mas não é nem 8, né? É 8 aqui fora. Tem esse detalhe também. Eu não posso fazer isso aqui ainda, então. Pô, fui muito afobado, muita sede ao pote. Eu só posso juntar os logs se tiver o mesmo número na frente ou não tiver nenhum número na frente, né? Que no caso é 1. Então eu preciso passar esse 8 para dentro. Né? O que a gente faz para passar o 8 para dentro? Também uma propriedade de log. Quando tu tem um número fora do log, ele pode vir para cima no expoente. Sim, que é uma outra propriedade, certo? Exato. Essa propriedade não está aqui, mas sim, é uma outra propriedade, que é a propriedade de potência do log. Tu pode passar o 8 ali para dentro, então. Se tu Ok. quisesse, tu podia até passar com sinal de menos, mas eu não quero passar. Já que a gente conversou sobre fazer a divisão, né? Vamos manter essa Uhum. ideia. Vamos deixar o sinal de menos ali, o log de 3 continua, x ao quadrado, sobre x oitava, igual a menos 12. Tudo bem até aqui, velho? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, então, tudo Eu tô acompanhando. bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Ah, vamos continuando. Agora dá pra. Bem, dá até pra dar uma cortadinha aqui nesses x's, né? Se já quisesse dar uma simplificada pra ficar bonitinho. Vamos cortar ali dentro para virar uma coisa só antes de a gente fazer o que a gente tem que fazer com esse menos 12 aí que eu estou prometendo e não fiz até agora. Vai ficar x elevado a menos 6, concorda comigo? Pera, vai subtrair. 2 É, menos 8. bases iguais diminui o expoente de baixo na divisão, exatamente. Então Ah, tá. subtrai. Então 2 menos Isso. 8 menos 6. Bem, eu não vou conseguir tirar esse x ali de dentro se eu não utilizar a propriedade do expoente, né? Que é o seguinte: se você tem um log de 3, agora você pode levar os dois lados a 3. Entendeu? Eu peguei essa equação e estou levando os dois lados dela a 3. Ó. Esses caras viraram expoentes do meu número. Tá Mas vendo? e o 12? Ele ficaria com Vai potência? ficar na Ah, potência, tá. exatamente. Da mesma forma que o log também ficou na potência. O bom é que aqui, como é 3 na base do expoente, na base do logaritmo, cortam-se os 3. Na verdade, melhor dizendo, corta o log todo, né? Uhum. E sobra só quem está dentro. É, pera, o X. 3 você fez. Eu só entendi. O 3 você cortou o log pelo 3. Exato, porque é uma propriedade de log, né? Eu vou abrir as propriedades aqui, porque você falou que tinha, mas não tô vendo, né? Deixa eu só. Você precisa de uma lista assim, bem escrita, com todas as As propriedades de propriedades log. que eu tenho aqui, multiplicação, que é quando soma, a de subtração, que acaba dividindo, e a da potência. Bem, deixa eu abrir para você aqui um Tem livro que essas eu três tenho. aqui. Eu acho que é melhor a gente seguir pelo livro, tá? Ok. Tá. O que que vai rolar aqui? Ó, se tu for no capítulo de exponencial, esse aqui, ó, ele vai ter propriedades. Propriedades das potências de expoente inteiro. Página 255. Dá uma olhadinha. Eu quero te passar a lista, tá? Porque você Aham. precisa disso para ontem. Essas propriedades, né? Elas são propriedades já bem conhecidas nossas aí. A gente está bem acostumado já com elas de outros anos de escola. Resumidamente aqui, né? Você precisa das propriedades tanto de potência quanto de log, tá, velho? Então Uhum. aqui, propriedades de potência. Elevado a zero é 1, elevado a 1 é ele mesmo, a elevado a n é simplesmente a repetição das bases, né, da multiplicação, e quando tu tem expoente negativo, tu consegue colocar para a parte de baixo de uma fração, beleza? Isso, aí você inverte, isso. Isso, exatamente. Então agora, o que mais nós temos aqui, ó? Essas propriedades de operação.
nas bases iguais, soma os expoentes, nas bases diferentes, diminui o expoente de baixo, potência de potência multiplica essas potências, e assim vai, né? Uhum. Então eu vou pegar esse negócio aqui, te enviar também, tá lá, propriedadezinhas. Ok. Vai ter as propriedades de raiz, mas eu acho elas inúteis, muito inúteis, tá bom? O que Uhum. tu precisa saber para raízes é essa propriedade aqui, ó. Essa é a única propriedade que tu precisa. Essa aqui, ó. É aquela do sol e da, né? Quem tá na sombra vai pro sol, quem tá no sol vai pra sombra. Conhece? Ok. Então tá bom. Então tá bom, falamos o que a gente tinha que falar de expoente. Agora é decorar essas aí tem que saber. Agora vamos falar Tá. de log. Porque O log é o de. contrário do expoente, né? Tá. Não sei se tu sabe isso, mas da mesma forma que elevar ao quadrado é o contrário da raiz, fazer o log é o contrário de fazer o expoente. Então por isso que a gente Hum, corta as coisas quando faz o expoente, que nem eu fiz ali. Então, primeira regra importante, se tu tem o log de B, log da base B do número A é igual a x, tu pode afirmar que B elevado a A é igual a x. Essa de longe é a propriedade mais importante de todas. De longe, assim, de longe. uhum. Bem, tá Ah, indo sim, as coisas aí. daí eu conheço. Você passa o X como em cima do B, como expoente, e depois você faz a fatoração do A. Maravilha, Tentando maravilha. deixar na mesma base. Isso. Isso. Tá de boa por enquanto? Por enquanto está. Então tá bom. Agora vem Eu as tenho partes alguns aqui. difíceis. Agora vem as Isso. partes difíceis. Primeira propriedade, log dele mesmo é 1. Ok? Log da mesma base é 1. Tá. Log de 1 é sempre 0. Sim. Então, se tu visse o gráfico do log, tu entendeu por quê. Essas propriedades estão indo, é que tá rolando aqui no meu zap, mas parece que não tá indo aí. Ah, não, tá chegando elas. Chegando? Então Recebi tá algo? bom, Recebi. tá P1, bom. P2 agora. Isso. Tá, mas as outras não, então, as que eu tava falando antes. Recebeu todas, recebi todas. Ah, tá, é que aqui tá rolando ainda, depois eu até te mostro. Anyway, aqui, essa é a propriedade boa, aquela do expoente, lembra? Ó? Quando tu tem uma coisa dentro do log com expoente, você pode passar essa coisa para fora, certo? O que você fez foi ao contrário, você passou para dentro. Isso. Entendi. Veja, e esse é um ponto importante o que tu acabou de falar. A gente está acostumado a ler da esquerda para a direita, né? Então a gente pensa, é Uhum. só se for desse jeito. Não, pode ser que nem árabe, que lê da direita para a esquerda. A regra da direita para a esquerda também vale. Ok. Então, vai depender do que for mais apropriado para ti, entendeu? Uhum. Depende do problema. Então, de toda forma, eu vou mandar essa P3 para ti também. Tá na mão. Outra Chegou. regra. Olha só, essa aqui é boa, porque tem a ver com o que a gente estava fazendo agora há pouco. O log da mesma base, mas com alguma coisa no expoente, essa coisa sobra. Tá vendo? Então, se tu tiver, por exemplo, um 2 elevado a x, se tu quiseres tirar esse x da parte de cima do 2, tu pode aplicar nele o log de 2. Então, o 2 do log mata o 2 da base do expoente, sobra só o x. E o X seria o resultado. Exato. Hum, Então, claro, vai sempre depender do problema que tu tem. Tu pode ter uma expressão numérica, alguma coisa assim. É os casos aí dos teus exercícios. E aqui o que a gente acabou de ver ali no exercício que eu estava resolvendo. Se tu tem uh, o log em cima de algo, né, no expoente de algo, e essa base ser igual à base do log, sobra só o que está dentro do argumento do log. hum, Essa propriedade é forte, porque ela serve para tirar as coisas de dentro do log, que é o que a gente precisa, né? A gente precisa sim. tirar aquele x de dentro do log, certo? Uhum. Então por isso que eu elevei, por isso que eu coloquei o expoente dos dois lados, meu caro. Ah, então faz E essas sentido. são as propriedades diretas, né? Existem as propriedades de operação também, que são essas aqui que tu me parece conhecer, né? Quando tu tem a Sim. multiplicação, tu pode escrever como a soma, e claro, se tem a soma, tu pode escrever uma multiplicação para facilitar. Na divisão, a mesma coisa, sempre depende do problema que tu tá tendo. Uhum. Eu cheguei a aprender até mudança de base. E essa aqui é a mudança de base, exatamente. Isso. E quando você tem um Beleza. outro número, aí você põe esse número como base e Isso divide. ajuda bastante, né, em situações que tu tem vários logs ali que não são, que são da mesma base, mas um que não é. Daí tu Uhum. faz essa mudança para deixar aquele também na mesma base, assim tu consegue usar uma série de propriedades, beleza? Ok. Então tá bom, agora que a gente falou sobre tudo isso, eu posso voltar para cá. E agora tu entendeu o que rolou então, né?
Uhum. Sobrou só o cara que está ali dentro, que é o x menos 6, que vai ficar igual a 3 elevado a menos 12. Sim. Tudo bem? Uhum. Agora o negócio é o seguinte, eu tenho que jogar na calculadora isso? Não, não vai fazer isso. Tá bom? Uhum. Bem, a princípio não, né? Mas o que a gente pode fazer aqui, né? Pode tentar simplificar de alguma forma, porque 3 elevado a menos 6 é ruim, né? Se fosse o mesmo expoente, né? Mas é... Como é que eu posso fazer aqui? Bem, eu posso dizer o seguinte, olha só. Eu posso manter o menos 6 aqui, e por propriedade eu posso dizer que é 3 elevado a 2 menos 6. Ah. Porque potência de potência multiplica essas potências, certo? Uhum. Então 2 vezes menos 6 é menos 12, que é o que a gente tem aqui. Só que Uhum. agora, como está todo mundo elevado a menos 6, eu posso dizer que quem está dentro do menos 6 é igual. Entendeu? Como assim? Dentro do menos 6. Então o x seria 3 a 2. Exato. Se tu quiser, eu coloco parênteses aqui para deixar bem igualzinho. Agora Entendi. sim, ó. Percebeu a Entendi. ideia? Uhum. Então é sempre por comparação que a gente resolve as coisas. Bem, sempre é meio forte, às vezes tu tem que usar calculadora, mas Uhum. ou decorar alguma das coisas que eu falei. Mas vai chegando no final assim, a gente tem que fazer as comparações, entendeu? Sim. É isso. Muito bem, meu cara. Então x é igual a 9, né? Porque Pera. 3 ao quadrado é 9. Alguma Ah, dúvida? tá. Tá. Sim, sim, sim. Opa, isso aí não pode ter dúvida, hein? Uhum. Vamos voltar aqui. Vamos recapitular. Esse era o problema. Opa, esse aqui era o Sim. problema. Eu primeiro usei uma propriedade para jogar o 8 para dentro. Ficou x elevado a 8. Usei a Isso. propriedade para juntar os logs. Ficou dessa forma. Dei aquela simplificada para ficar x elevado a menos 6. E já coloquei essa equação nos expoentes do 3, que Uhum. são justamente a base do nosso log. Daí eu pude cortar, eu fiz isso justamente para cortar e apresentar o x sozinho, né? Porque fica mais fácil encontrar o valor dele assim. Uhum. X elevado a menos 6. E agora eu fiz por comparação. Fiz aparecer o menos 6 do lado direito. Daí eu consigo Entendi. comparar e dizer que o x é igual a 9, beleza? Sim. Então, ó, são muitos passos que eu sei fazer e sempre vou pelo caminho certo, porque eu trabalho com essa desgraça aqui desde a época que tu nasceu, né, meu velho? Tu era um fetinho do mal na época ainda. Então, o negócio é o seguinte, só vai entender esse negócio pra valer, cara, quando tu pegar pra fazer, tá bom? Sim. Sim. Eu fazendo aqui vira vídeo do YouTube, tu não vai entender. Então, por Sim. isso, meu cara, eu vou colocar um problema um pouco parecido, tá? Um pouco mais Tá. fácil, não precisa se preocupar. Vou Ok. tentar fazer mais fácil, né? Porque criar essas coisas do nada é meio complicado, mas eu preciso fazer para que tu treine as mesmas regras que a gente estava falando, né? Ok. Então vai ficar o log de 2 de x ao quadrado menos, ou melhor, de x à quarta menos 2 log de 2 de x ao quadrado, ou melhor, de x, igual, que númerozinho eu vou pôr aqui? Acho que eu vou pôr o 8. Não, o 16. Eu vou pôr o 16. O 16, eu tenho que pôr o 16? Não, eu tenho que pôr o 4. Vou pôr o 4. Tô tentando deixar bonito aqui pra ti, tá? Tá. Porque às vezes pega mal nessas contas. Mas ó, o princípio é o mesmo, tá bom? Sim. Tá. Começa com essa simplificação que eu fiz aqui. Eu começo passando o 2 como expoente do O x. x, exatamente, maravilha. Menos log x ao quadrado por 2. Tá. Agora eu passei dividindo, mas o 4, o x à quarta, ele ficaria por cima do x à segunda, certo? Sim, o de baixo é sempre o que estava negativo. Muito bem. Ok. Tá, agora ficou o x, ficou no parênteses, e para prosseguir eu faria
Eu tiraria o log agora, certo? Como é que tá a tua conta no momento? Me fala. Tá log com base 2, aí dentro do parênteses x à quarta, embaixo x ao quadrado, igual X a à 4. quarta sobre x ao quadrado. Pode simplificar isso aí então, né? Sim. Então primeiro simplifica, que nem eu fiz, né? Ó, deixa eu abaixar aqui, deixa eu continuar levando esse cara para baixo. Aí, ó. Agora eu dividiria por 2 o log, que seria a mesma base, e ficaria só o x a... Ah, não, primeiro eu faria a divisão do Primeiro x, né? simplifica essa parte ali dentro, eu acho que ajuda. Sim. Aí ficaria x ao quadrado. Isso. Por enquanto, então, está log da base 2 de x ao quadrado igual a 4, né? Isso. Isso, muito bem. E agora tu quer tirar o x do log. Tu quer Isso, que aí ele eu saia faço. para fora do log. Então tu tem que pegar esses logs e colocar no expoente da base 2. Exatamente. Isso. Aí eu cortaria igual você fez com o 3. Perfeito, é sempre assim. Isso mesmo. Aí eu desceria para essa conta de baixo, que é x ao quadrado igual a 4. Não, porque eu elevei os dois lados por 3. Não posso elevar só de um lado. Então ficaria 3 à quarta. Não, 2, né, velho? Você está elevando ao quadrado do lado esquerdo, então tem que 2 ser à ao quarta. quadrado do lado direito também. 2 elevado à quarta, exatamente. Então, por enquanto, tu tem x ao quadrado igual a 2 à quarta. Isso. Então, agora tu tem que pensar ali a mesma forma de comparação que eu fiz, né? Eu voltaria no... Aí Regras de ficaria... potência. Sim. Vamos ver. Então ficaria 2 e fora do parênteses o outro 2. Falando de uma forma meio bruta ele. 2 elevado a 2, né? É base e base Isso. somos expoentes. Perfeito. Isso, falando de uma forma meio bruta ele. Não, tá certo, é isso mesmo. 2 ao quadrado, né? Isso. Aí fez de Então, uma a forma meio gente pode bruta, por desculpa. comparar. Por comparação, a gente sabe que x é 4. Isso. Aí fez de uma forma meio bruta ele. Né? De novo, né? A gente pode perceber a Que essa comparação, né? Uhum. Show. Muito bem, é isso aí. Então pegou o jeito aí, né? Isso aí. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Agora é a quarta. Ah, não, tinha uma que eu pulei aqui porque eu achei muito feia também. Mas eu vou pôr essa. Log do log. E aí, tem ideia de como resolver isso agora com essa dica que eu te dei de elevar os dois lados da equação? Porque foi o que eu fiz, né? Eu elevei os dois lados da equação a base do nosso log, para que o log desaparecesse, certo? Sim. Porque o nosso objetivo é tirar o x de dentro do log. Isso tem que ficar em mente o tempo todo. Queremos tirar o x de dentro do log. E aí? Mas nessa conta, como é que eu faria com o 2, que é o trabalho, que, né, que não tem base? Ele tá dentro, eu tenho que fazer o log dentro do colchetes primeiro. Primeiro tu destrói com esse log aqui. Como é que tu vai fazer para ele desaparecer? Mesmo processo da conta anterior. Eu posso só fazer divisão pelo 2? Elevar a 2 dos dois lados, né? Como assim? Tu não fez divisão nenhuma no problema anterior. Tu elevou ao Isso. quadrado dos dois lados. Então, de Ah, tá. novo, a mesma coisa. Ah, é elevar ao quadrado. Ah, tá. Isso, nesse caso aqui, é ao quadrado porque a base é 2, né? Sim. Isso. Então faça isso para destruir o primeiro log. O log mais externo aí. Mas eu iria levar ele a 2 e o log só iria sair da conta. Mas aí os outros números iriam ficar com o log, com o Só o primeiro 2. log vai desaparecer. A gente está fazendo isso para cortar o log, certo? Uhum. Passo de cada vez. Depois a gente se preocupa com o que está rolando lá. E o 4 ficaria 2 à quarta do outro lado. Sim, tu tens que elevar dos dois lados, exatamente. Entendi. Então por hora tá 2 à quarta lá. Não vamos ficar fazendo essa conta do 2 à quarta, porque pode ser que o número cresça muito. Por Sim. hora deixa 2 à quarta mesmo. Bem, talvez tenha aqui, eventualmente, né? Porque agora o 12 vai para outro lado. Então,
E aí? Eu acho que agora você consegue terminar essa conta sozinho, cara. O 12 iria passar subtraindo? Sim. Olha lá. Ok. Então ficaria. Mas e agora? O que eu poderia fazer com o 2 a quarta menos 12? Faz o 2 a quarta e vê quanto é que é para poder, de novo, fazer o quadrado dos dois lados, né? O teu objetivo é tirar o x de dentro do log. E tu só vai conseguir fazer isso se tu fazer o quadrado dos dois lados. Ah, tá. Então ficaria 16 menos 12, ficaria 4, manteria o Perfeito, 4, perfeito, perfeito. e ficaria sobrando o log de 2 a x mais 1. Então, para tirar, de novo, tu vai ter que levar dos dois lados. Então, vai lá, chega no valor do x sem eu dar dicas, hein? Porque na hora da prova eu não vou estar lá. Sim. Tenta aí, se errar, errou, não tem problema. Tenta chegar no Ok, valor do x ok. e me fala, beleza? Ok, Eu vou, nesse processo, eu vou te enviar aqui o que a gente já fez, tu pode usar como referência. ok. Aqui deu x igual a 15 para mim. Aí me manda uma foto, então. Calma aí. A foto. Deixa eu abrir aqui No outra zap foto. mesmo. Pode ser. Aqui. Que eu passei, que eu elevei de novo a 2, aí ficou x mais 1 igual a 2 a quarta, aí eu fiz 16 menos 1, aí isso deu 15. Tá certo dessa forma? Deixa eu ver, calma. Só deixa eu baixar aqui. Desculpa, tá apressado. Vamos ver. Ah, gostei da forma que você escreve, um embaixo do outro, isso mesmo. Os professores precisam de organização, porque são 1 milhão de provas. Ah, tá, você jogou para outro lado, e daí você levou, e daí você subtraiu. Perfeito, isso mesmo. Isso mesmo. Show! Agora vamos para a próxima. Deixa eu salvar isso aqui para não misturar as contas. Uhum. Tudo bem. Vamos ver. Cadê? Cadê? Tá aqui. A gente já fez até essa. Agora tem uma que, se eu entendi bem, é uma divisão, né? Isso, é uma divisão essa parte. É dividir, esse em cima é dividido por log de 1000. De Tá. 10.000, de 10.000. Muito bem. São todos logs que a gente consegue resolver, cara. Ah, desculpa, é log de 1000, não é log de 10.000, é que eu botei um zero a mais. É 1000? Tem É problema. 1000, é 1000. São todos logs que a gente consegue resolver pela regra básica do log lá, que quando tu tem o log de A de um B, isso dá um C como resposta, tu pode ter certeza que A elevado a C é igual a B. Veja, e aí que tá o ponto, né? Agora que eu falei isso, vai ficar óbvio para ti o que tu tem que fazer. Só que não é óbvio. É óbvio para Uhum. mim porque eu já tô treinado, eu olho para essas coisas e já sei. Entendeu? Então esse é o teu Uhum. problema na prova. É ruim eu ficar dizendo assim de primeira qual que é. Tu tentou fazer esse problema? Tentei, essa daí foi a questão da prova que eu errei. Essa daí foi uma das provas que eu peguei. Perfeito. E agora que eu escrevi isso aqui, você teria ideia de como começar esse problema? Oi? Agora que eu escrevi essas coisas, você teria ideia de como começar esse problema? Então, depois eu faria primeiro os logs, eu tentaria resolver eles, certo? Boa, boa. Isso aí. Você pode resolver por meio dessa propriedade, ela vai Só te ajudar a que, resolver. só que eu não sei por onde eu começo, porque teoricamente teria um igual a x nele, ou como é que eu começaria a fazer esses logs? O igual a x? Bem, No sim, primeiro vamos log. pensar nesse aqui separadamente, né? Isso, eu ia fazer separados. Exato, exato, isso mesmo. Você vai dizer que a resposta é, no caso, um C ali que eu estou falando, né? Pode ser Isso, eu x, você sei. usa a letra que você quiser. Uhum. Daí ficaria 125 elevado a C igual a 625. Você tem que ter essa visão além do alcance aqui, por quê? Porque você tem que lembrar. 125 elevado a 5? Desculpa, elevado a C, que eu já estou pensando no spoiler aqui do problema. Spoiler. Um Vixe. spoiler aqui, que é o fato do 125 e do 625 serem potências de 5, né? O Uhum. 125, ele é 5 ao cubo
E o 625 é 5 a quarta. Então é isso que a gente tem que usar aqui, sacou? Eu tenho que fatorar eles. Basicamente. Eu já fatorei de cabeça, né? Mas a ideia é essa. Isso Sim. mesmo. Então, pô, daqui dá para saber quem é o C, quem é a resposta desse log. Porque, de novo, propriedades, né? Fica 3C igual a quarto. Então, C Mesma iguala. base. É a Aí fica, mesma base, né? aí Pode fica, aí, cortar. aí fica 4 sobre 3. Basicamente é isso. C igual a 4 sobre 3. E pela mesma estratégia tu consegue resolver os outros. Mas qual que é o ponto? Eu acho que tu não viu isso na prova. Tu não viu que esses caras eram todos potências de mesma base, né? Eu não percebi isso, porque a gente não tem Pois é. calculadora. Aí fica meio complicado de Não, fazer a mas mesmo sem fatoração. calculadora, né? De Eu cabeça eu não acredito que vi. o professor já criou o problema pensando que vocês iam conseguir ver isso, entendeu? Uhum. Sim. Hum? Bem, agora é tua vez, tem que fazer o resto. Tá, tem que fazer o outro log, tá. É, Aí, faz o log do 27 e do 9 ali, por exemplo. tá. Aí eu começo, eu faço a mesma coisa, ficaria o, o 9 sobre C, o X, igual ao 27 do outro lado. Aí eu fatoraria o 9 e o 27. Perfeito. Nota 10, isso mesmo. Tá. Vamos fatorar o 9 e o 27. Fator. Tá. Ficaria. A fatoração deles. Como é que ficaria a fatoração do 9? Do 9? Bem, é 3 É. ao quadrado, né? Então, é 2, então ficaria 2. 3 e. Ficaria 3 ao quadrado. E o outro ficaria 3 ao cubo. Perfeito. Ah, tá. A minha dúvida é, eu sempre boto o 3 primeiro ou o 3 eu não preciso colocar? Tu tá falando do 3 da base ou 3 do expoente? O 3 da base, eu coloco ele? Eu acho bom para deixar claro pro professor, em primeiro lugar. Que eu E, fatorei. exato, e depois para ti mesmo por causa das propriedades, né? Tu vai ter que Ok, usar aquela propriedade de potência multiplica essas potências que eu usei aqui, né? ok. Tá, então aí ficaria. Aí eu cortei meio que. Ficaria a mesma base e ficaria 2. Ficaria C igual a 3 sobre 2. No teu caso ali, sim, exatamente. Isso. Então, beleza, esse aqui já temos a resposta, esse aqui já temos a resposta, agora tem que achar a resposta do de baixo. Uhum. Quando não tem base é 10, certo? Exatamente. Então tá, então ficaria 10 em C igual a 1000. Eu fatoraria os dois. Eu fatoro o 1000? Se você fatora o 1000, bem, sim, É, mas é tão fácil perceber que como é 1000 é 3 zeros, né? 10 elevado a 3, né? isso. Tá, então ficaria. E o 10, então seria 10 a 1, ficaria a mesma coisa, só vou deixar o 3. Uhum, Então ficaria 4 sobre 3 mais 3 sobre 2 dividido por 3. exato. Entendi. É. Tá, mas e agora? Como é que eu continuo isso? Bem, agora tu tem que fazer a divisão, né? Soma as frações e depois divide. Ah, tá. Vou somar aqui as frações. Ficou 8 mais 9 dividido por 6. Dividido por 3 ainda. Sério? Certo? Que estranho. Mas parece que tá certo. Bem, e agora é só resolver essa conta de fração aí, né? Nada demais. Eu não sei como é que tu tá em fração, mas a princípio é pra ser fácil. Mas como é que você faria essa parte a partir de agora? Como é que você faria Tá, você isso? sabe fazer conta de fração? Sei mais ou menos. Eu Então queria. faz a conta aí. Eu preciso ver se você sabe fazer ou não. Daí eu vejo que tu sabe o que tu
faz de errado e te ajudo. Quer que eu te mande como eu fiz? Como a minha Pode terminou? ser, pode ser. Ok. Acho que eu mandei de lado. Tudo bem. Eu giro aqui, tem problema. Acho que eu fiz errado isso, não? Vamos ver. Bem, eu não tô vendo. Ah, tá aqui. Agora sim, agora sim. Unha azul. Seria Não essa faz isso parte. na prova, hein? Tu fez uma par da conta aqui, outra aqui embaixo, e daí Uhum. tá bem errado. Bem, vamos ver. A parte da notação científica parece bom. Isso aí mesmo. Daí vai ficar 17 por 6. E aqui tá o teu erro, né? Aqui tu tem que fazer aquela regra da inversão, né? Ah, não, tá certo, pô. Eu tô falando besteira. Você inverteu e multiplicou o 6 por 3, 18, certinho, nota 10. Entendi. Aí, ó. Viu? Consegue sozinho. Quanto de fração? Meu Deus, a gente quando é pequeno tem medo disso, mas é muito fácil. É É que às só vezes fica perdido com os números mesmo. Você acaba esquecendo da regra, às vezes. muitas regras. Sim. Uhum. Vamos para a próxima. Nossa, estamos fazendo quase tudo já. Deixa eu pegar aqui. O que eu mandei mais para ti foi regra hoje, tá louco? Uhum. Agora sim, exponenciais, né? Pô, mas daí eu não tô Isso. conseguindo entender quase nada que tá aqui. Calma aí, são duas Essa contas aqui, separadas. É uma conta. Até o 9. Até o 9 é uma conta só. nossa, o que será que quer dizer essa conta? Se eu entendi. Deixa eu escrever aqui. Vai ficar 27 elevado a 2x. Aqui é mais ou é vezes? É o que? É Vezes, vezes? é Deve vezes, ser, é né? vezes, é vezes, que Tá. não tem nada. 3x igual a raiz cúbica. De 81x. 31 elevado a x. Beleza. Bem, para conseguir Dividido resolver isso. pelo. Nossa, dividido ainda. Mas essa coisa dividida não está dentro da raiz. Não, tá fora. Tá? A única forma de resolver isso aqui é fatorando, tá? Tá. Fatorando as bases primeiro, para depois poder comparar os expoentes. Só que, bem, eu não vou fatorar, porque é tudo fatores muito fáceis de trabalhar, né? Sim. 27 é 3 ao cubo, então Sim. vai ficar 3 ao cubo, 3 a 3, né? Elevado a 2x, ó. Cuidado com as posições das coisas, né? Como assim? Como assim? O Não 27 fica. estava elevado a 2x, então isso aqui é 27, então o 27 todo tem que estar elevado a 2x, entendeu? Ah, tá. É que eu fiz direto. Eu botei direto 3 a 6x. Eu fiz Pode direto ser. isso. Só cuida com possíveis erros, né? Essas coisas às vezes a Uhum. gente se perde, muito número, como tu mesmo falou. Uhum. Aqui é a mesma coisa, 81 é 3 elevado a 4. Aqui eu vou fazer de uma vez só, já que você está no Sim. pique. Sim. Regra do quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então vai ficar o 3 a 4 elevado a x sobre 3, certo? Sim. Isso, porque é regra de fração. Aqui embaixo, mesma coisa. 9, que é 3 ao quadrado. X na menos 2. Agora todo mundo é 3. Então já dá para Deixei trabalhar tudo na mesma melhor, né? base. Entendi. Exato, e eventualmente a gente só compara. Por exemplo, aqui está rolando uma multiplicação. Então, como tu mesmo falou, 6x e mais esse x aqui. Mais x, certo? Uhum. Aqui está rolando uma divisão, então dá para diminuir. Dá para fazer isso, dá para diminuir o de baixo. Na divisão é assim, a gente diminui o expoente de baixo. Mas primeiro vamos melhorar, né? Porque com divisão a gente tem que cuidar, senão a gente se perde. Uhum. 4x sobre 3. Até aqui tudo bem? Multiplicação de número normal por fração, você sabe, né? Até aí tudo bem, até aí tudo bem. Só os caras de cima. E aqui tá rolando multiplicação também. 2x menos 4, certo, meu caro? Uhum. Então, acredito que seja mais apropriado a gente usar a regra da subtração, né? Na divisão de bases iguais, diminui o expoente de baixo, certo? Uhum. Diminui todo o expoente de baixo. Todo. Então é o de baixo inteiro menos dentro de um parênteses. Pera. Eu boto como assim? Eu boto Arma. o. Qual? Ah, tá. Tudo, velho. Tudo que tá na parte de baixo vai ficar dentro de um parênteses negativo.
Ah, tá. 2x menos 4, certo? Sim. Isso. Beleza, então vamos dar uma arrumada ali dentro do parênteses. Bem, a gente pode cortar, né? Porque escrever os números pequenos em cima de um parênteses é para acabar. Vamos lá. 6x, ou melhor, já dá para escrever 7x aqui, né? Uhum. E Igual. aqui a 4x. E agora todo mundo que está ali dentro do parênteses vai trocar de sinal. Quem é Sim. negativo, quem é positivo fica negativo. Quem é negativo, menos com menos dá mais. Positivo. Certo? Uhum. Pera, o 2 não virou positivo? Ele ficou negativo. Esquece, ele era negativo, esquece. É. Dá uma Ah, tá. relaxada aí para não perdermos o sinal. Imagina na prova aí você fazer tudo isso e vacilar nesse sinal, né? Uhum. Uma coisinha de cada vez. Tá. Bem, agora a gente. Deu, isso aqui dá para resolver de 1000 formas, né? Resolve aí para mim, por favor. Tenta encontrar o valor do x aí, beleza? É. Faça da forma que você achar mais apropriada. Aqui virou conta de isolar x, né? Não tem mais nada a ver com os expoentes. Então, o nosso objetivo é sempre tirar o x de dentro do log, tirar o x de dentro do expoente, né? Porque assim a gente Uhum. consegue manipular melhor. Ok. Beleza. Então, tenta isolar o x aí para mim e me diz a resposta, por favor. Pera, mas para isolar o X, eu passaria o 7? Isolar o x, velho. Isolar o x é deixar todo mundo que tem x de um lado e quem não tem do outro, né? Que nem você isola o x lá na física, na química, né? Uhum. Então, deixa todo mundo que tem x de um lado e quem não tem do outro. Ok. Tranquilo por aí na atividade? Tô tentando aqui fazer, tô fazendo. Beleza, isolar o x é a coisa mais importante que tem na matemática. Sim, de longe. A gente faz isso em Uhum. tudo, né? Tudo que envolve conta a gente tem que isolar. Eu posso multiplicar eles para depois para ir fazendo a conta? Eu pensei Como em, você achar multipli... melhor. eu pensei em multiplicar eles por o 7 por 3. Se você vai multiplicar o 7 por 3, tem que multiplicar todo mundo por Sim, o 3. 2 também. E o Eu ia 4 multiplicar também. todo mundo por 3. Uhum. Aí o 3 de baixo iria sumir. Pode ser, daí já não tem mais frações, né? Isso. Aí Boa. ficaria. Entendi. Acho que eu acabei aqui. Cheguei numa outra fração. Mas eu não Louco. sei se. Manda aí, vamos ver. Deixa eu mandar aqui uma foto boa. Cheguei nesse caminho aqui. Vamos dar uma olhadinha. Tá no segundo ano do médio, cara? Isso. Pô. Pô, que legal, cara. É você que veio atrás da aula e tal. Às vezes eu vou dar aula pra guri de 20 anos, que é a mãe que tem que pedir aula ainda, tá louco? Não, eu pedi, eu queria, porque o professor sumiu, não tinha aula, e a gente tá perto da prova, a gente quer ir atrás. Aí eu pedi Pode pra eles crer. ajudarem. Que responsa. Muito bem. Ah, daí esse negócio virou menos 2x, beleza. Daí você passou pro outro lado e Como ficou mais? positivo. É, tá certo, tá? Mas cuidado. A sua conta ficou certa, só que você esqueceu de escrever o x aqui. Ah, tá. Daí 12 por 23, perfeito. Nada a acrescentar, nota 10. Vamos para a última. Você realmente tinha tentado fazer essas contas e não tinha conseguido? Não, e tem algumas que o professor fez e eu não entendi como ele fez. Entendeu? Aham. É, que agora você está conseguindo fazer todos, estou gostando de ver. Uhum. Vamos para a próxima. A próxima supostamente é mais fácil, né? É menor. E aí, você não quer tentar começar ela sozinho? Vou te enviar as contas que a gente fez aqui.
fazer ela, tenta um pouco fazer ela sozinho, né? Daí quando você não conseguir mais, eu te ajudo, porque é importante tentar, sem eu ficar te dando as dicas, né? Na prova eu não vou poder te alinhar pelo caminho certo, Sim. entende? E o maior problema vocês não percebem, mas é isso, vocês começarem pelo caminho errado. Quando o professor está explicando na sala, ele sempre vai pelo caminho certo. Ele nunca começa a conta e erra. O que eu quero falar é, essa conta ele fez hoje com a gente. O que eu não entendi foi, ele substituiu o 2 e o outro, os dois por y. Ele substituiu por y e ficou y ao quadrado. Ele substituiu isso. E caiu num Sim. delta depois. Ah, um delta tu quer dizer uma equação de segundo grau, né? Isso, Uma Bhaskara. isso. Certo, é. Aqui realmente é um pouco mais elevado aí a visualização da parada. Pode crer. Bem, Eu se tu queria quiser entender, tentar... eu queria entender como ele fez isso. Novamente aquela história de ele, né, já ver a coisa no futuro, né? Ele fez muito rápido, eu não entendi o porquê dele fazer isso. A questão é que nós temos 2 elevado a x aqui. Uhum. E, diferente dos outros casos, a gente não vai conseguir fazer a comparação, né? Vamos tentar fazer por comparação de novo. Não vai ter como, ó. Por exemplo, deixa eu escrever bonitinho aqui. Eu vou mostrar o passo a passo aqui, tá bom? Tá. Para tu entender que a única forma possível é essa. Porque, por exemplo, a gente poderia tentar aquela velha história da comparação, né? Mas como é que eu vou comparar se tem esse 4 sozinho aqui, né? Bem, vamos tentar. O 4 não dá para fazer potência de 2, né? 2 elevado ao quadrado. Tá aí, igual a 0. Beleza. E esse monte de 2x aqui, né? Esse 2 aqui também tá ali com x, né? Então, sei lá, daria para escrever assim, né? Que por regra, né? Daí a gente teria também outro 2 na x aqui, e daí um outro 2 elevado a alguma coisa aqui. Mas e aí, como é que a gente vai juntar esses dois aqui, né? Para poder fazer alguma comparação. E esse 3 ainda zoando aqui, não dá. Entendeu? Não dá. Não tem como fazer Não dá sem para ser fazer por esse outro comparação. método. Sem ser Entendi. esse outro método. E agora que tá o ponto, ó, já tá na caçapa. Porque eu tô vendo 2x aqui ao quadrado, 2x aqui normal, né? Então, eu posso, por exemplo, chamar o 2x de y. E isso vai virar Então, uma coisa que supostamente a gente sabe resolver, que é Bhaskara. então, a minha dúvida é, como eu posso só trocar por y esse 2? Você vai trocar agora por y, o 2 O que é elevado a x por y, 2x? mas no fim, quando você encontrar o valor do y, você vai voltar para encontrar o valor do x. Ah, tá, entendi. É isso. Então, eu não sei como é que tu tá de Bhaskara, mas essa aqui só por Bhaskara mesmo. Ah, tá aí. Ah, entendi que é b menos b ao quadrado menos 4ac. Entendi. É aquela velha história. Ou, né, se você lembra da soma e produto, quais 2 números que multiplicados dão menos 4 e somados dão 3? Nossa, agora eu não lembro. Então, pensa sempre no multiplicado primeiro. Tem poucos números que multiplicados dão 4, né? Por 2. exemplo, 2 vezes 2, tu queres dizer, né? Isso. 2 vezes 2 dá 4. Só que 2 mais... Só que eles somados não vão dar 3, né? 2 mais 2 somado não dá 3. E mesmo se tu pegasse, por exemplo, 2 e menos 2, para dar menos 4, né? Tu quer que dê menos 4. Se tu somar 2 e menos 2, não vai dar 3, vai dar 0, né? Sim. E aí, tem outros 2 números que multiplicados dão 4? Se multiplicados? Isso. Tem 2 outros números inteiros aí que multiplicados dão 4 também. Multiplicar por ele mesmo. Isso, 4 vezes 1, né? Ah, tá, sim. Por ele mesmo, né? Isso. São 2 números distintos, as raízes podem ser quaisquer. Então, 4 e 1, né? 4 tá. Dá 4. Só que a gente quer que dê menos 4. Então, pode ser menos 1 vezes menos 1. ou menos 4 vezes 1. Né? Sim. Agora tem que pensar no outro, é por isso que está o outro aqui. Qual é a combinação que a soma dá 3 positivo? Dá 3 positivo? É o 4 e o menos 1, certo? Isso, sim. Isso. Então a regra da soma e produto é sempre essa. Quais 2 números que multiplicados dão o C, que no nosso caso é o menos 4, e somados, os mesmos números somados dão menos B. Como o nosso B é menos 3, menos com menos dá mais.
Mais 3. Nesse caso, eu teria que ir muito por lógica, eu teria que ir muito adivinhar o número. Ou faz Bhaskara. Daí, ou faz Bhaskara. Se tu gastar mais de 30 segundos nisso, pode ser que nem resposta tem. Às vezes não tem solução. Às vezes não, tem uma combinação de números que não rola. Acontece. Uhum. Mas o professor provavelmente não vai te trollar nesse ponto, né? Ele faz para vocês não perderem tempo. Ele fez e deu 4 menos 1 mesmo. Deu 4 menos 1. Ele fez pois 4 menos 1, como eu havia dito. Então, claro, eu falei besteira aqui, porque é que nem quando a gente vai acaba a luz, a gente vai no banheiro e aperta o interruptor, né? É costume. Eu usei X porque eu sou maluco, mas é Y. A gente tá chamando de Y ali, né? Uhum. Então é Y aqui. Os nossos dois Ys são esses. Tá agora bom? eu trocaria os Ys da conta. Boa, isso mesmo. Então tu sabe que Y é 2x. Então no lugar do Y, você vai colocar 2x. Por exemplo, 2x igual a 4. 2 elevado a x, né? Igual a 4. E 2 elevado a x igual a menos 1, certo? Uhum. E aí? O menos 1 não tem como. Não tem como, é verdade. O 4 eu posso fazer 2 ao quadrado. É verdade. Então o x é 2, né? Isso. Porque 2 ao quadrado é 4. Isso. Tá aí. Então no fim das contas era 2. Vamos recapitular. Tá. Tínhamos essa expressão que parecia simpática, mas a gente percebeu que não dava para fazer a comparação. Porque tem o 3 aqui, porque não dá para juntar esses 2x num cara só, né? Deu ruim. Então, quando acontece essa situação, você vai ter que apelar para Bhaskara. Você percebe que esse cara tá ao quadrado, esse cara tá normal, então tá naquele esquema de Bhaskara, né? Ax quadrado mais bx mais c, como é que você tava falando, né? Igual a zero ainda por cima. Chamou de y, viu a Bhaskara, resolveu, encontrou, né? Claro, depois que você resolve, você ainda tem que voltar para o formato original, né? Que era y igual a 2x. Daí você consegue descobrir quem é o valor do x, beleza, Lucão? Se eu deixasse naquele ali, eu não conseguiria terminar. Eu tenho que fazer essa outra conta depois. Se por aquele ali tu tá dizendo isso, não, ainda não acabou a conta, porque o problema tá pedindo o valor de x, certo? Uhum. Exatamente. Então só quando tu encontra o valor de x, a conta acabou, beleza, velho? Beleza. Show, fizemos tudo, cara. Eu vou fazer o seguinte, nesses minutinhos aí eu vou preparar um material para te enviar, que tem todas essas coisas aí, tá? A menos que tu tenha alguma pergunta, né? Eu vou preparar um material top aqui de revisão para você, beleza? Beleza. Show de bola, meu cara, show de bola. Eu vi que você pega rápido as coisas, cara. Talvez tu não teve muito tempo para estudar, né? Não tive muito tempo de aula. Ele tirou licença de casamento e ficou fora por 2 semanas. Pô, aí é sacanagem, hein? Caraca. O cara trollou vocês e ainda manda a prova depois. Aí foi pra acabar, hein? Beleza, velho. Então tá bom. Precisando aí é só chamar, beleza? Beleza. Eu que agradeço. Obrigado. Vou te mandar um PDF aqui com algumas revisões massa, tá bom?